a gente viu a necessidade de produzir a mandioca branca. E essa mandioca aqui já faz muito tempo que está nessa região aqui. A gente plantava toda misturada, toda variedade, macaxeira, mandioca acácia preta, mandioca branca, é uma mistura de todas as variedades que tinha a gente plantava. Que era para ração animal, a gente não tinha esse padronizamento no processo da mandioca. A gente viu que ela é mais produtiva, engrossa mais a raiz, tem mais goma. O período de produção é quase perene. Todo o tempo ela está boa de fazer farinha. No processo de plantio, a gente tem que selecionar no campo mesmo. Tem que selecionar a maniva no campo para ficar somente a que a gente quer. Em março, a gente já começa a fazer o plantio já. Porque assim, a gente planta esse ano e vai colher no outro ano. Porque é 12 meses para colher a mandioca, né? Aí esse processo, a gente sempre tem uma que está pequena, com 6 meses mais ou menos, e a outra que a gente já está fazendo o processo de farinha e de goma. Sempre tem que ter esse manejo, senão a gente fica sem mandioca. A gente usava veneno aqui na propriedade. Isso era comum, né, para o pessoal. Aí eu fiz um curso de agroecologia lá em Pernambuco, em Glória do Goitá, no Serta, e aquilo me abriu a mente. Aí eu tentei reproduzir isso aqui na propriedade, junto com a família, e hoje a gente não usa mais veneno, por causa dessa formação que eu tive. E aí hoje a gente não usa mais o agrotóxico. E depois do curso a gente viu que não tinha casa de farinha ao redor. As pessoas estavam abandonando as casas de farinha, não fazendo mais como era antigamente. Culturalmente o pessoal tinha aquele costume de fazer farinha no final do ano, para consumir o resto do ano, porque não tinha tanta produção, alimento. Era um período muito de seca, de fome, e aí o pessoal fazia isso para armazenar a comida. Aí de um tempo para cá foi abandonando as casas de farinha, ficaram todas abandonadas. A gente viu a necessidade de construir uma casa de farinha para a gente produzir nossa farinha de qualidade e mesmo vender para a feira. Que nossa fonte de renda somente era amendoim e alguns animais. Aí a gente viu que daquela maneira não daria certo, porque hoje mesmo a gente trabalhando um mês na casa de farinha, a gente produz, ganha mais dinheiro do que a gente trabalhava um ano na produção de amendoim. E de lá a gente vai, o roçado, arranca, traz para a casa de farinha, coloca em a gente chama de rolo, que a gente coloca dentro para diminuir o nosso trabalho na rapagem. A mandioca branca sai mais ou menos 70% da casca. Aí facilita bastante nosso trabalho de rapa da mandioca, né? E assim, isso é de 700 kg de uma vez que a gente faz isso. Em um dia a gente consegue rapar mais de 1.000 kg de mandioca. Depois da rapagem, vai para o processo de triturar a mandioca. Depois de triturada, a gente vai retirar a goma dela, vai para uma centrífuga onde misturada com água, que depois vai para uma caixa para decantar a manipoeira. E depois a gente tira a manipoeira e fica a goma lá embaixo da caixa. A gente pega essa goma, faz outro processo, deixa decantando, e no outro dia que a gente vai pegar a goma que vai lá para o mercado ser consumido. Enquanto isso, simultaneamente vai para a prensa, outra parte, para ser prensada, depois triturada, peneirada e depois finalizada no forno ali para secar. Mais ou menos umas 2 horas de forno ali. Depois que está tudo pronto, a gente vai para o mercado, né? Vai vender nossos produtos. Eu participo da feira agroecológica e também da feira municipal também, que é tudo pertinho lá. A gente vende esses produtos lá, a goma, farinha e o beiju. Obrigado.
é a rama, né? A gente tira a mandioca e traz para o processo aqui. E a mandioca eu trago com a rama, com tudo, com tudo, né? E passa na forrageira e dá os bichos. E a casca, eu boto também a casca também para misturar com a maniva. Eu boto a maniva e eles ficam pedindo, só como a maniva, quando eu boto um pouco de croeira, ou a casca da mandioca por cima, o resto da casca, que a gente tira da mandioca. Quando passa no motor, aí peneira, aí sai a croeira, essas coisinhas amarelas que tem. Aí eu separo, seco no forno e boto para porco, para gato, para tudo. E para peixe, estou pensando de criar peixe também, aproveitar isso aqui. Porque eu estou dando os bichos porque não tem, mas se eu tivesse eu não estava dando não, a groeira não, o gado não. Eu estava dando para os peixes, se eu tivesse um poço, mas eu estou pensando em fazer para aproveitar. E já é uma renda a mais, né? Pelo menos para o consumo de casa. Aqui quem movimenta aqui quem produz, quem movimenta, quem organiza tudinho aqui são meu pai e meus 2 irmãos. E minha mãe que fica na cozinha, né? Sempre fazendo a comida da gente, e às vezes ela vem ajudar aqui também. E é um trabalho em conjunto familiar. A gente trabalha junto e divide as finanças tudo junto, é tudo em conjunto. A gente divide por igual o que precisa, às vezes precisa de uma coisa quebra, a gente tem que tirar daquele, vamos dizer que é o do fundo, né? E a gente, depois que sai a parte do gasto, a gente divide o que sobra, a gente divide por partes iguais. A mandioca, ela é guardada no campo. É um caule que a gente planta ele, então o banco de semente fica no campo. A gente não... Essa semente é a semente da paixão nossa, né? Sem ela a gente não estaria movimentando todo esse processo aqui. Se não fosse essa estrutura que a gente construiu com a família, eu mesmo não estaria mais aqui, né? Porque é muito difícil a gente arrumar dinheiro aqui por causa de seca, por causa do clima. E o bom é que é todo mundo junto. Se a gente ficar todo ser individualista, a gente não consegue fazer nada aqui. Como vocês viram aqui o processo da fabricação, do manejo da mandioca, é tudo em conjunto.